Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer então aqui a correção da prova PUC Medicina, PUC, né? Vestibular para Medicina 2024/1 ou PUC 2024 Verão. Prova de matemática. Eu sou o professor Diego Andrade Diegueira e vou fazer a correção de matemática contigo. Dessa prova que veio aí um tanto quanto apimentada, né? Um pouco mais difícil do que as anteriores, né? E olha, eu acho que eu tô sendo suave aqui ao dizer um pouco. Estava bem mais difícil. Vamos ver essa primeira questão aqui. Uma clínica veterinária fez uma pesquisa não anônima com 200 clientes. A partir da pergunta, você indicaria a nossa clínica a um amigo? Os clientes responderam sim ou não e as informações foram registradas. No retorno de cada cliente à clínica, a pergunta foi repetida e as respostas foram novamente armazenadas. E aí vem os dados. Dos 120 que tinham respondido sim da primeira vez, 20% responderam não. Então nós tivemos uma conversão aí do sim para o não de 20%. Né? E a gente teve, na galera que respondeu não, que eram 80, então, né? Claro, eram 200 pessoas, a gente teve uma conversão aqui de 40 deles que mudaram para sim, tá? O resto permaneceu. Aí dá para a gente chegar nas novas quantidades já já. Só continuando a leitura aqui, né? Mantendo esse padrão na alteração das respostas dos clientes, responda. Na terceira visita desses 200 clientes, quantos vão responder sim e quantos vão responder não, né? Então, o que vai acontecer? Eu preciso atualizar as quantidades e eu preciso manter esse percentual de conversão. Cada vez que a pesquisa é refeita, pelo que a gente está falando aqui nesse padrão, ó, então a gente vai ter que dos que haviam dito sim da última vez, 20% vão mudar. E dos que tinham dito não, 40% vão mudar. Então vamos lá. Após a primeira pesquisa, eram 120 para o sim e eram 80 para o não. Vamos às alterações, né? A gente tem então que para a segunda pesquisa, na segunda vez que a pergunta foi feita, 10% saiu do sim, tá? E portanto, 10% não, 20%. E para calcular 10% de um número, é só cortar o último zero à direita ou puxar a vírgula uma casa para a esquerda. Então, 10% de 120 é 12. Como eu quero 20% aqui, é só fazer vezes 2. Então, vai dar 24. Então, eu vou tirar 24 daqui, tá? Então, isso vai acabar dando 96. Esses 24, eles vão ali para o não, tá? Vão para lá. Mas da galera que disse não, 40% na segunda pesquisa acabou dizendo sim, né? Então vamos lá. A gente vai ter então 40% de 80, 10% seria 8, né? Basta cortar um zero. Então 40% é 4 vezes 8, 32. Então a gente vai ter um acréscimo de 32 pessoas. Tá? Então a gente tem 96 que tinham dito sim e mantiveram, 24 mudaram, mas a gente ganhou 32 novos, que eram pessoas que tinham dito não antes. Então a gente termina a segunda pesquisa com um total de 128 pessoas dizendo sim. E, bom, como 32 vieram para cá, ainda ficaram 48 aqui, né? Então a gente tem um total de 72 pessoas dizendo não. Tá bem? Vou fazer uma pequena divisãozinha aqui. E assim a gente termina a segunda pesquisa. E vamos para a terceira definitiva, que é o que a gente quer. Aí a gente repete aqui esses percentuais, né? Por exemplo, 128 tinham dito não na segunda pesquisa, tinham dito sim na segunda pesquisa, sim, ao todo. Vamos ver quanto é que é 10% disso, 10% disso é 12,8. Aí, vezes 2 para dar 20%, né? Porque 20% são os que mudam de sim para não. Então vai dar 25,6, tá? Tira 25,6 aqui desse número. Tirou 25,6, vai acabar sobrando 102,4 dos que originalmente tinham dito sim e que mantiveram o seu sim. E esse 25,6 ele vem para cá para o não. Agora olhando para a galera que tinha dito não antes, né? 72 é o total que tinha dito não. 10% disso é 7,2. Vezes 4, que daí vai dar 40%, vai dar 28,8. O que é isso, né? É 40% de 72, é 28,8.
esses 40% mudaram para sim. Então deixa eu juntar com essa galera aqui, tá? Aí, se eu tiro 28,8, o que vai sobreviver aqui, deixa eu ver, 1,2, aí vai dar 30, com mais 42, 43 eu acho, né? Isso, deixa eu fazer de novo a conta, peraí. Bom, vai ser 6 vezes de 7,2, vai dar 42, 43,2, agora foi. 43,2, né? Isso. Então, o que é esses 43,2? São os que continuaram dizendo não, né? É o restante. Então tá, vamos juntar essa galera aqui, vírgula embaixo de vírgula, né? Aqui vai dar 12, aqui vai acabar dando 11, aqui vai dar 3 e aqui vai dar 1. E aqui vai dar 8, vírgula embaixo de vírgula, 8 de novo e 6. Como a gente quer arredondar, né, valores inteiros aproximados, né, inteiros e aproximados, então isso aqui a gente vai aproximar para 69, é o mais coerente, e esse aqui a gente vai aproximar para 131, que está mais pertinho. Lembrando até, né, que tem que continuar sendo 200 pessoas, são as mesmas pessoas, mas após a terceira pesquisa são essas quantidades, por isso nossa resposta é a letra B, tá bem? Bate com o gabarito lá, vai ser a 11. Questão 12, questão difícil, né, de geometria analítica, porque ela fala o seguinte, né, a gente tem aqui uma haste do braço de robô, esse ponto está na origem do plano cartesiano, então é o ponto 0, 0. O ponto A, então, ele termina essa primeira haste e é o início dessa segunda haste, só que essa haste, ela é giratória, né, isso aqui, ó, é uma articulação que permite uma rotação de 360 graus. A gente também sabe que o comprimento dessa haste aqui é 5, o comprimento dessa primeira haste é 10. E ele falou que essa primeira haste, ela passa por um ponto que é o ponto 3,4. Ele falou que essa primeira haste, ela passa por esse ponto do plano cartesiano. 3,4. Repara que se esse cara aqui, se essa altura aqui, ó, é 4, e essa base desse triângulo retângulo aqui que eu posso trazer para o nosso debate, se essa base mede 3, esse é o famoso triângulo 3, 4, 5. Então quer dizer que esse pedacinho aqui mede 5. Como todo o primeiro braço do robô aqui, o braço OA, todo ele mede 10, e eu descobri que esse cara aqui mede 5 pelo famoso triângulo pitagórico, bom, o outro pedaço também tem que medir 5, né? E como a gente está seguindo em linha reta, os ângulos são os mesmos. Então, não preciso nem falar em semelhança de triângulos. Aqui é congruência de triângulos. O mesmo triângulo acaba aparecendo de novo aqui, porque é a mesma hipotenusa, é um triângulo retângulo, e esse ângulo aqui, claro que é o mesmo que esse, porque a gente seguiu em linha reta, né? Então não mudou o ângulo de inclinação com a horizontal, então é o mesmo. Isso quer dizer que esse cateto horizontal desse outro triângulo aqui de cima também é 3, tá? Portanto, a abscissa do ponto A lá de cima vai ser 3 mais 3, vai ser 6. E aqui, claro que é 4 de novo, então a gente está subindo mais 4 unidades em relação a esse 4. Então quer dizer que a ordenada y do ponto A é 8. Outra justificativa seria, né? Porque eu estou aqui então com um grande triângulo que é semelhante ao triângulo, agora sim, semelhante ao triângulo 3, 4 e 5, porque manteve os ângulos, mas a hipotenusa é o dobro, né? Então todos os lados são o dobro, então é o triângulo 6, 8 e 10. Isso me ajudou, então, essa conversa, a descobrir as coordenadas do ponto A. Eu vou eliminar alguns desenhos que eu não vou precisar mais. Apenas vou manter aqui algumas poucas anotações. Tá? Vou deixar aquele 8 ali, vou deixar esse 6 aqui. Daí ele quer que a gente imagine que esse segundo braço vai ficar perpendicular ao primeiro. E aí quer saber qual a posição que o ponto B tem que estar para que isso aconteça. Repara que como esse braço ele pode girar, o B pode estar do lado de cá, ou ele pode estar do lado de cá, o B, né? Vamos chamar de repente esse B de B1, e esse aqui pode ser B2. Eu tenho duas possibilidades de localização, de endereço para o B, que mantém aqui o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Tá bem? Bom, então, vamos atrás agora das coordenadas do B. E aí, a minha proposta para esse exercício é a gente fazer o seguinte caminho. Primeiro, conseguir o coeficiente angular da reta que passa por O
e por A. Eu vou chamar esse coeficiente de A da reta OA. A gente costuma usar, né, a letra A para representar coeficiente angular. E aqui uma indicação de qual reta que eu estou me referindo, né? A reta que passa por cima de O e A. Uma forma muito prática de conseguir um coeficiente angular é tentar encaixar na reta um triângulo retângulo que eu consiga medir os catetos dele. E a gente já falou sobre esse triângulo hoje, né? Esse cateto mede 8 e esse aqui mede 6. Aí é só fazer cateto vertical por cateto horizontal, né? Ou cateto oposto por adjacente, pensando nesse ângulo aqui, ó, tá? É tangente. Então, cateto vertical por cateto horizontal está dando 8/6. Tá? E como a reta está subindo, né, da esquerda para a direita, ela é crescente, é positivo mesmo. Dá para simplificar por 2, né, fica 4/3. Esse é o coeficiente angular da reta que passa por O e por A. Vamos apagar isso aqui, não preciso mais. Para que eu estou fazendo isso? Porque daí tem a outra reta que vai passar pelos nossos Bs que a gente quer, né? Pelos Bs que vão estar nas posições que nós queremos. E como o B tem que ficar posicionado de tal modo que o braço AB seja perpendicular à reta OA, então a reta que vai passar por B2, por A e por B1, essa reta será perpendicular à reta que passa por OA. Quando eu tenho perpendicularismo entre retas, tem aquela técnica do coeficiente angular, né, que a gente estuda em posições relativas na geometria analítica. Se eu sei que o coeficiente angular da reta que passa por OA é 4/3, e eu sei que a outra reta que eu estou considerando aqui, que passa por B2, por A e por B1, essa outra reta é perpendicular à nossa, né? Então, a reta que passa por B2 e B1, ela é perpendicular à reta que passa por O e por A, então isso significa que o coeficiente angular dessa nova reta é o inverso dessa fração oposto. Inverso significa trocar o numerador e o denominador, oposto significa trocar o sinal. Então, o nosso coeficiente é -3/4. Além disso, a nossa reta B2, B1 passa pelo ponto A, cujas coordenadas eu sei que valem 6 e 8. E aí, como eu tenho aqui um ponto dessa reta, que passa por B2 e por B1, e tem o coeficiente angular, eu posso construir a equação dessa reta, tá? A equação da reta B2, B1, vou identificar ela desse modo, e eu vou construir ela usando aquela técnica chamada de ioiô axoxô, quer dizer, chamada de brincadeira, assim, né? Porque o nome certo não é esse, mas às vezes é mais fácil de memorizar assim. Equação da reta que passa por um ponto seria o nome mais técnico. Tu vai usar no y0 e no x0 as coordenadas de um ponto que tu tem certeza que está aqui, que vai ser o ponto A, e no lugar desse A a gente usa o coeficiente angular que a gente conseguiu. Já as letras y e x que não tem o zerinho embaixo, a gente deixa como letra mesmo, que é para produzir a equação. Vai ficar assim, ó. Y menos 8, que é o y do ponto A, é igual a -3/4, que foi o coeficiente angular, que multiplica x genérico, menos 6, que é o x do ponto A. Aí a gente desenvolve essa expressão aqui. Eu vou fazer uma distributiva aqui. Vai acabar dando -3x/4 e mais 18/4. Esse 8 negativo eu vou trazer ele para cá somando. Vou fazer o MMC entre ele e a fração 18/4. Vai acabar dando 18 mais 32. E aí, para deixar uma coisinha um pouco mais compacta, eu vou escrever a barra da fração uma vez só. Tá? Então vai ficar -3x. Aí 18 mais 32 vai dar 50/4. E essa é a equação da reta que passa por B2 e por B1. Quase terminando. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar as alternativas para diminuir um pouquinho esse trabalho que já está muito grande. Repara que as alternativas elas dão duas possibilidades de resposta, né? Como a gente já ensaiou aqui no desenho. Tá? E repara que uma das possibilidades que as alternativas dão, ela conta com o 10 no x. Quer dizer que, obrigatoriamente, um dos valores de x tem que ser 10. Então, se o x vai ser 10, e se o ponto B, tá? O ponto B ele tem que pertencer a essa equação de reta, vamos ver o que acontece quando o x é 10. Quando o x é 10, vai ter um y correto para ele. Como é que eu vou descobrir qual é o y correto para esse x? Bom, eu boto esse x aqui no x da função, tá bem? Então eu faço assim, ó, y é igual a -3 vezes 10
mais 50 sobre 4. Eu vou lá na equação da reta, substituo o x por 10 para achar o y correto para ele. E aí isso aqui fica menos 30 com mais 50 vai dar 20. 20 dividido por 4 é 5. Então, quando o x é 10, o y tem que ser 5. Por quê? Senão não estaria naquela reta que a gente já identificou a equação. Então, a equação me dá esse filtro. Então, eu sei que um dos pontos tem que ser o ponto 10 e 5. Então, eu já vou eliminar aqui ó, a letra C e vou eliminar também a letra D. Vamos para o outro ponto agora. O outro ponto, ou o x dele é menos 10, ou o x dele é 2. Tá bem? Vamos tentar com um deles. Vou escolher um desses x aqui e vou jogar na função que nem, na equação da reta que nem eu fiz antes. Mas vamos pegar o mais fácil, né? Pegar o 2, que é menorzinho. Então vamos com o 2 agora. Se o x for 2, vamos jogar ele lá na equação da reta. Então o y vai ser menos 3 vezes 2 mais 50 dividido por 4. Isso vai acabar dando menos 6 mais 50 sobre 4. Isso vai acabar dando 44 sobre 4, que dá 11. Então, se o x for 2, o y tem que ser 11. E aí, tem essa possibilidade nas respostas? Tem essa possibilidade. Tá? Então, esse ponto pode pertencer, sim. Tá? A gente pode testar o menos 10 aqui para ver se vai dar 12, tá? A gente pode fazer isso. Opa, mudei de questão sem querer. Vamos testar com menos 10 aqui. Se eu testasse com menos 10, coloco o menos 10 aqui, vai ficar menos 3 vezes menos 10, vai acabar dando 30, né? Vai ficar menos vezes menos vai dar mais. 30 mais 50 vai dar 80. E 80 dividido por 4 é 20. Então, se o x fosse menos 10, o y precisaria ser 20. Então, um ponto que participaria da nossa reta seria esse ponto aqui. Mas esse ponto não está nas alternativas. Então, eliminando dessa forma, a gente consegue chegar na letra B. Tem caminhos mais elegantes, tá, galera? Para a gente poder chegar sem usar as alternativas, mas aí tornaria a questão muito trabalhosa. Então, eu vou por esse caminho aqui que eu estou mesclando um pouco de teoria e técnica com também um pouquinho de chute direcionado, né? Um chute inteligente aí usando as alternativas para a gente poder otimizar o tempo. Próxima questão, essa daqui é bem rápida. Tá? Essa questão aqui pede o produto e a soma de todas as raízes desse polinômio de quinto grau. E aí, teoria de polinômios, né? A gente pode usar aqui as famosas relações de Girardi, muito úteis. Tá? Relações de Girardi. Todo mundo que estuda polinômios tem que saber isso, né? Muito importante. Então, relações de Girardi dizem o seguinte: em qualquer polinômio, a soma de todas as raízes sempre é menos b dividido por a. Lembrando que o b sempre é o coeficiente do x que tem o segundo maior expoente na expressão. E o a é o coeficiente líder, que a gente pode chamar, porque ele é o coeficiente que acompanha o x com o maior expoente. No nosso exemplo, o a vale 1 e o b vale 4. Esse aqui já seria o c, tá bom? Aí esse aqui seria o d, esse aqui seria o e. E esse aqui seria o f. Mas esse último termo, a gente costuma chamar ele de termo independente. E ele vai ajudar para outra parte aqui das relações de Girardi mais famosas, né, que é o produto. O produto, ou multiplicação de todas as raízes, sempre é termo independente dividido por A, só que pode aparecer antes desse termo independente um mais ou um menos. Tem que decidir. Tá? Como é que a gente decide? Vai usar o sinal de mais quando o grau do polinômio for par. Vai usar o sinal de menos quando o grau do polinômio for ímpar. Ou, se tu preferir, uma outra forma de explicar isso, que vai dar na mesma no fim das contas, é dizer que o produto ele é termo independente dividido por A vezes menos 1 elevado no grau. Pega o grau do polinômio, que é o maior expoente de x, coloca aqui como expoente do menos 1 nessa fórmula, porque daí se o expoente for ímpar, vai manter o sinal de menos. Agora, se o expoente for par, vai transformar esse menos em mais. Tá? Então, tanto faz explicar desse jeito aqui ou explicar desse, é a mesma coisa. Tá? Como o nosso polinômio tem grau ímpar, vai ficar menos. Então, a fórmula vai ser menos o termo independente dividido pelo A. Como ele pediu nessa ordem, né, ele pediu respectivamente, então ele quer o produto primeiro e depois a soma. Então, vamos lá. Produto vai ser menos o termo independente dividido pelo A. Menos menos dá mais, fica 8. Soma vai ser menos o B dividido pelo A. Vai dar menos 4. Só isso, tá? Então, nossa resposta é 8 menos 4.
Beleza? Vamos para a próxima. Essa daqui é chata, essa aqui é demorada, né? Questão de geometria espacial. Nessa daqui, conta uma historinha, né? Que a pessoa ela viu aqui um objeto que ele tinha uma esfera pequena inscrita dentro de um cubo. Esse cubo estava dentro de uma outra esfera, então inscrita dentro, né? A segunda esfera, então. E essa segunda esfera, ela também estava dentro de um último cubo. Então são duas esferas e dois cubos encaixados, tá? Tem uma esfera, aí tem um cubo. Vou fazer um desenho bem grosseiro aqui, tá, gente? Aí tem uma outra esfera e aí tem um outro cubo. Então vai ficar ruim de desenhar isso. Mas são 4 objetos, tá? Não vamos desenhar todos juntos, isso aqui vai ser muito ruim desenhar todos juntos. Mas eu preciso entender isso pelo menos. A gente pode desenhar aos poucos, tá? Eu vou também me referir à esfera menor como E1. A esfera maior, eu vou me referir a ela no exercício como E2, para facilitar nossa comunicação, tá? E a mesma coisa com os cubos. Cubo menor, eu vou me referir a ele com o número 1 e a letra C de preferência. E o cubo maior, vou me referir a ele, então, com a letra C de cubo, mas com o número 2, tá bem? E aí, para a gente poder fazer alguma relação entre essas medidas, como as alternativas, como essas afirmações fazem, seria bom ter números para trabalhar. Não é obrigatório, mas eu acho que fica um pouquinho mais palpável, mais concreto o exercício. E aí tu pode criar um valor e trabalhar em cima dele. Professor, eu posso sair criando um número, não vai dar errado o exercício? Não, por quê? Porque todas as afirmações feitas aqui, elas falam sobre uma comparação entre medidas. E se eu estou apenas comparando e o problema não deu nenhum valor, quer dizer que não importa o valor, contanto que tu construa com coerência, a comparação não vai mudar, tá? Então vamos fazer a seguinte construção. Eu vou começar pela figura mais pequenininha de todas, tá? Pela esfera menor. Então eu vou dizer que o raio da esfera menor, que eu vou chamar de R1, eu vou dizer que ele mede 1. E aí, começando a desenhar, observa que a esfera menor ela vai estar posicionada lá dentro do cubo da seguinte maneira. Ela vai estar posicionada lá dentro. Vou fazer um desenho razoável aqui. De modo que, como ela está inscrita no cubo, é necessário que que a casca da esfera que está lá dentro, ela toque nas faces do cubo, em todas as faces, e bem no centro de cada face do cubo. Bem no centro, bem no meio de cada face, tá? Imagina que esse pontinho aqui é lá o centro da esfera, tá lá dentro dela esse pontinho aqui. E é o centro do cubo também. Imagina que esse pontinho aqui está no chão, está bem no meio da base do cubo. E é o ponto de contato da casca da esfera com o cubo. Se eu conectar esse ponto azul que está lá no chão com o centro da esfera, eu desenhei o raio R1 da esfera. Mas eu fui até o meio. E se eu seguisse e fosse até o teto? Bom, aí seriam 2 raios e também seria a altura do cubo. Então assim eu tento te convencer que a altura do cubo, que é a aresta do cubo, ela tem que medir 2. Então eu vou dizer que a aresta do cubo menor mede 2. Depois, eu vou relembrar contigo que esse cubo, vamos desenhar agora só esse cubo 1 aqui, ele está contido dentro de uma segunda esfera. Vou tentar desenhar ela mais ou menos aqui. Tá? Então vai ter uma outra esfera lá. E aí, galera, o que acontece? Quando a gente tem um cubo inscrito numa esfera, todos os vértices do cubo têm que estar encostados na casca da esfera. Tá? Se a gente conecta, deixa eu tentar de um outro jeito aqui, vamos tentar de repente marcando esse e aquele. Esse vértice que está lá atrás e lá em cima, e esse vértice que está aqui na frente e aqui embaixo, assim como todos os outros vértices do cubo, estão encostando na casca da esfera por dentro. Se eu conectar esse vértice aqui de baixo do cubo com aquele outro, eu vou acabar cortando o cubo por dentro. E no meio do caminho, eu vou passar pelo centro da esfera. Então isso significa que essa linha laranja que eu fiz, para o cubo, ela é a diagonal do cubo, mas para a esfera, ela representa o diâmetro, ou seja, 2 raios. Tá? Então a diagonal do cubo 1, ela é igual a 2 vezes o raio da esfera 2. E diagonal de cubo, deixa eu vir para uma outra tela, diagonal de cubo, é bom saber de cor que é aresta raiz de 3. Então como a gente está falando do cubo pequeno, eu vou dizer que a diagonal do cubo pequeno
ela vai ser a aresta dele, que é 2, vezes raiz de 3. E como isso aqui é 2 vezes o raio da esfera maior, dividindo pela metade, eu consigo descobrir que o raio da esfera maior vale raiz de 3. Então, o raio da esfera maior vale raiz de 3. Só um pouquinho que eu fui interrompido aqui. Bom, então, raiz de 3 é esse raio. Além disso, de novo, galera, quando a gente chega na segunda esfera, tá? Nessa segunda esfera aqui azul, e descobre que ela tem raio raiz de 3, aí essa segunda esfera ela também está encaixada num segundo cubo. Aí a gente vai refazer o raciocínio inicial, só que agora com o cubo maior de todos. Então, de novo, o chão da esfera está encostado no chão do cubo. Se eu subir até o centro, vai dar raiz de 3. Se eu subir até o teto, vão ser 2 raios, vai ser 2 vezes de raiz de 3. E vai acabar sendo a altura do cubo, vai acabar sendo a aresta do cubo. Então, a aresta do cubo grande é 2 raiz de 3. E assim a gente fecha aqui a construção das medidas deles. Então, a partir de uma criação que eu fiz, eu criei uma medida inicial para trabalhar, que foi o raio da esfera pequena, e depois eu fui olhando para os encaixes das figuras, eu fui encontrando aqui as medidas correspondentes para os demais sólidos presentes no exercício e encaixados. Agora vamos analisar as afirmações. O volume do líquido amarelo, que ele explica no texto, que o amarelo é o volume de líquido que fica entre o cubo maior e a esfera maior. Ele está dizendo que vai ser o dobro do volume do líquido vermelho. E o líquido vermelho é aquele que fica entre o cubo menor e a esfera menor. Para achar o volume desses líquidos, é só fazer subtração. Então, por exemplo, para o volume do líquido amarelo, o que eu vou fazer é o volume do cubo 2 menos o volume da esfera 2. Tá? Até posso escrever só C2, que nem a gente combinou. O volume do cubo 2 vai ser a aresta do cubo 2 ao cubo. O volume da esfera 2, seguindo fórmula de volume de esfera, vai ser 4π raio ao cubo. Desenvolvendo os cálculos, aqui vai dar 8 e aqui vai ficar, ao cubo vai ficar 3 raiz de 3. Como vai sair um 3 aqui de dentro, vai pegar o 8, vai dar 8 vezes 3, 24. Aqui vai elevar o cubo, vai dar 3 raiz de 3. O 3 que vai sair vai cancelar com esse 3 aqui de baixo. Então vai ficar só 4π raiz de 3. Não dá para melhorar mais, não, vou deixar assim. E aí, agora o volume do líquido vermelho, vamos calcular agora o volume do líquido vermelho, é a mesma lógica, mas com as figuras pequenas, tá? Então, vou pegar o cubo pequeno, o volume dele, menos o volume da esfera pequena, para pegar o que fica entre os dois. Só que a aresta do cubo pequeno é 2, aí eu elevo ao cubo. E para a esfera pequena, uso a fórmula de volume de esfera, mas com o raio dela, que é 1, porque a gente criou ele assim, lembra? E aí, desenvolvendo aqui, a gente vai chegar em 8 menos 4π. Olhando para esse volume aqui e olhando para o volume do líquido amarelo, não parece que é o dobro, né? Até porque aqui apareceu uma raiz de 3. Mas uma sugestão que eu te dou é perceber que a gente pode colocar em evidência um 3 raiz de 3 aqui, ó. Olha só que interessante. Se a gente consegue perceber que dá para botar um 3 raiz de 3 em evidência, a parte de dentro do parênteses, para continuar sendo isso aqui tudo, tem que ser 8 menos 4π sobre 3. Se tu fizer uma prova real, se tu fizer uma distributiva, tu vai ver que vai voltar certinho para cá. Além disso, aqui apareceu o volume de líquido vermelho. Então, se esse é o volume de líquido vermelho, pelo visto ele não está dobrado quando eu olho para o líquido amarelo. Ele está multiplicado por um número que é mais do que 3, ou seja, ele está mais do que triplicado. Assim eu tento convencer vocês com bastante argumento que não é o dobro não, e essa afirmação, portanto, é falsa. Assim a gente já sabe que não é a 1, não é a A nem a D.
E a gente também já sabe que a 3 é verdadeira, né? Na 2, a gente tem o seguinte: a proporção entre as áreas superficiais da esfera mais interna e da mais externa é uma proporção de 1 para 2. Proporção é comparar, né? Estou comparando um com o outro. Então, em outras palavras, está dizendo que a área superficial da esfera, área total, tá? A área superficial é a casca, é a parte de fora. A área total da esfera menor, dividida pela área da esfera maior, vai dar 1 sobre 2. É isso que ele está dizendo. Como é que eu vou fazer isso, professor? Bom, tu pode calcular as áreas das duas esferas, porque tu tem os raios delas, mas eu vou te dar uma sugestão mais interessante. A gente pode pegar a proporção entre os raios das duas esferas, raio da esfera pequena e raio da esfera grande, e elevar ao quadrado essa proporção. Porque a proporção entre os raios, se tu elevar ao quadrado, ela se torna a proporção entre as áreas. E se tu elevasse ao cubo, ela se tornaria a proporção entre os volumes. E elevando ao quadrado, a gente chega em 1 para 3, porque vai cortar a raiz aqui embaixo. Ou seja, está errada a afirmação. Não é essa a proporção entre as áreas. E fazendo a mesma lógica feita agora, mas para os cubos, porque ele faz uma afirmação muito parecida, ó. Ele vai dizer que a área superficial do cubo mais interno, então a área total do cubo mais interno, é 1/3 da área total do cubo mais externo. Aí a gente pega as arestas dos dois cubos, bota numa comparação as arestas dos dois cubos, do pequeno em relação ao grande, e eleva isso ao quadrado, já que é área. Se fosse volume, eu elevava ao cubo, tá bom? E aí, então, simplificando antes de começar, vai dar 1 sobre raiz de 3, e elevando ao cubo, vai cortar a raiz lá embaixo, vai dar 1/3, mostrando que a afirmação, então, é 3, essa sim é verdadeira e é a única verdadeira. Por isso, nossa resposta é a letra B, certo? Seguimos. Essa questão é fácil. Uma pesquisa científica realizada num laboratório farmacêutico observou que a concentração de certo princípio ativo de um medicamento na corrente sanguínea, galera, falou isso, é exponencial ou logaritmo, tá? Tá falando aqui sobre o quanto que o corpo elimina. Pode ser um medicamento, pode ser uma droga, pode ser um álcool, já caiu algumas vezes, né? Quando fala sobre lei seca, sobre dirigir alcoolizado, enfim. Falou sobre uma substância sendo eliminada pela corrente sanguínea no nosso corpo. É exponencial ou log, pode ter certeza, tá? Vamos lá. E aí ele está dizendo assim, ó, que após 10 minutos que o medicamento estava no sangue, a concentração era de 6 micrograma por litro, tá? Só que desde então, essa concentração cai exponencialmente. Então quer dizer que ela não vai diminuir sempre uma mesma quantidade, ela vai diminuir sempre uma mesma proporção, um percentual talvez. E aí, se um médico administrar esse medicamento a um paciente e o paciente, depois de 20 minutos com o medicamento, a concentração se tornou 3 micrograma por litro, qual deverá ser aproximadamente a concentração 40 minutos depois? Ó, faz uma linha do tempo. Vamos começar essa linha do tempo no 10. Quando tinha se passado 10 minutos, a concentração, cabelinho aqui na minha boca, a concentração era de 6 micrograma. Quando chegou em 20 minutos, e aí, claro, teve uma passagem de 10 minutos de tempo, né? Quando se passaram 10 minutos de tempo, aí estava em 3 microgramas. Claro que a gente está vendo que diminuiu 3 unidades, mas eu não posso dizer que vai diminuir de novo, porque dizer que está diminuindo sempre uma mesma quantidade é dizer que está rolando aqui um comportamento linear. E não é linear, porque ele avisou no texto que é exponencial a forma como a substância está sendo eliminada, tá? Então, se é exponencial, eu tenho que pensar numa multiplicação ou numa divisão, não numa subtração ou numa soma. E aí, daqui para cá, eu posso dizer que está dividindo por 2. Então, quer dizer que a cada 10 minutos que passa, divide por 2. Então, se passar mais 10 minutos, vai dividir por 2 de novo. Se passar mais 10 minutos, vai dividir por 2 de novo, e assim por diante. Passando mais 10 minutos, a gente chega em 30 minutos. Passando outros 10, a gente chega em 40. Então vamos ver como é que ficou. 3.
Passou 10 minutos, tem que dividir por 2. A metade de 13 é 1,5. Passou de novo 10 minutos, tem que dividir por 2 de novo. Aí vai dar 0,75. Pronto, acabou. Essa é a quantidade, ó. Tá aqui a quantidade. Tá bem? 0,75 micrograma por litro. Letra B, gabarito aqui da 15. Fechou? Isso aqui é uma questão difícil de análise combinatória. 2 vilarejos vizinhos realizam uma disputa esportiva com equipes de 10 atletas. Esses vilarejos têm, respectivamente, 20 e 25 habitantes em condições de competir. Né? Seriam atletas, né? Assim, potenciais que podem ser escalados para essa equipe. Mas a equipe tem que ter no máximo 10, né? Vai ter 10 atletas, né? Então não são todos de cada vilarejo que vão participar, vai ter uma escolha ali dentro. E a gente sabe que no primeiro vilarejo 25% dos atletas é ambidestro e no segundo vilarejo 20% é ambidestro. Então olha só, 25% de alguma coisa é 1/4. Estamos falando do primeiro vilarejo, então quer dizer que 1/4 de 20. 1/4 de 20 dá 5. Então no primeiro vilarejo, vou chamar esse primeiro vilarejo aqui de vilarejo A. No vilarejo A, existem 5 ambidestros e 15 que não são ambidestros, porque o total é 20, né? No segundo vilarejo, que eu vou chamar de vilarejo B, aí é 20% da galera que é ambidestro. 20% é 1/5, tá? E 1/5 é dividir por 5. Então, se eu pegar esse total aqui do segundo vilarejo e dividir por 5, vai dar 5 de novo, coincidentemente. Então, lá no vilarejo B também tem 5 pessoas que são ambidestras. E aí sobram 20 que não são ambidestras. Tá? Não são as mesmas pessoas, tá, galera? Tem as pessoas de um vilarejo e as pessoas do outro. Agora vamos formar as equipes, né? E a gente quer saber qual é a probabilidade de que cada equipe tenha exatamente, nem mais nem menos, 5 ambidestros. Mas, galera, é o máximo que a equipe pode ter mesmo, né? Então, se eu quero que cada equipe tenha 5 ambidestros, o que eu quero é que todos os ambidestros do vilarejo A estejam na equipe. E quando eu olho para o vilarejo B também, todos da equipe B estejam na equipe. Todos os ambidestros do vilarejo B estejam na equipe. O que vai me faltar escolher na equipe é quem vai preencher as outras 5 vagas da equipe em cada vilarejo. No vilarejo A, serão 15 pessoas disputando pelas 5 vagas que sobraram. No vilarejo B, serão 20 pessoas disputando. E isso dentro do que eu quero, dentro dos casos favoráveis, né? Quando eu penso nos casos totais, aí é sortear as equipes e pode vir ambidestros ou não. Então tá, probabilidade sempre é a razão entre o número de chances de dar certo o que eu quero, o número de chances de sucesso, dividido pelo número total de possibilidades. Sempre assim que a gente monta, né, a fração da probabilidade. Para a parte de cima, para o número de chances de sucesso, o que eu vou fazer? Como eu conversei contigo, eu vou colocar forçadamente os 5 ambidestros na equipe sem fazer cálculo nenhum, eu simplesmente vou colocar eles lá na equipe, como se eu fosse o treinador da equipe e eu estou querendo fazer isso. E no vilarejo A, agora eu vou pegar as 15 pessoas que ainda sobraram disponíveis para formar a equipe e vou selecionar 5 aqui dentro. Como o exercício não me falou nada sobre a ordem ser importante, então eu vou selecionar 5 dentre 15. Aí eu faço uma combinação 15,5. Agora eu vou no vilarejo B e uso a mesma lógica. Eu quero, né, quando eu estou falando do número de chances de sucesso, eu quero que os 5 ambidestros estejam na equipe. Então eu vou colocar eles lá sem fazer nenhum cálculo. Sobram 5 vagas na equipe e 20 pessoas disputando. Então, o número de maneiras de formar esse quinteto, que vai completar a equipe, é combinação 20, escolhe 5. Combinação 20,5. E como eu preciso fazer a escolha do quinteto para formar a equipe do vilarejo A e também preciso formar a equipe do vilarejo B, eu vou multiplicar esses dois cálculos que eu vou fazer depois. Aqui são os casos favoráveis, aqui é o sucesso. Agora, vamos para o total. No caso do total, eu não vou me preocupar com a presença ou não dos ambidestros na equipe. Aqui eu tenho que considerar o total de formações de equipes. Então, quantas equipes diferentes dá para formar no vilarejo A? Bom, combinação de 20, 10 a 10. Dentre todos os 20 atletas disponíveis, eu vou fazendo escolhas de grupos de 10. Quantos grupos diferentes dá para formar? Esse cálculo me mostra. Mesma coisa para o vilarejo B.
E eu preciso formar a equipe no vilarejo A e também formar a equipe no vilarejo B. Feito, vamos agora simplificar essas expressões. Então, minha probabilidade ela é combinação 15,5 vezes combinação 20,5 dividido por combinação 20,10 vezes combinação 25,10. Que foi o que a gente montou na outra tela. Vamos abrir essas combinações agora segundo suas fórmulas. Combinação 15,5. Fatorial de 15, fatorial de 5 aqui embaixo e fatorial da subtração entre os dois aqui do ladinho. Vezes combinação 20,5. Fatorial de 20 aqui em cima, fatorial de 5 aqui embaixo, vezes fatorial da diferença entre os dois. Agora lá embaixo, mesma lógica. Fatorial de 20 aqui em cima, fatorial de 10 aqui embaixo e fatorial de 20 menos 10 aqui do lado. E uma última vez, fatorial de 25, fatorial de 10 e fatorial de 15. Bastante coisa. Vamos começar algumas simplificações. A gente consegue simplificar esse 15 aqui com esse, já dá uma ajuda, né? E agora, o que sobreviveu é uma grande fração aqui em cima e outra grande fração aqui embaixo. Quando eu tenho uma fração dividida por outra, eu sempre posso conservar a primeira, e a primeira fração está com o 20 fatorial na parte de cima, um 5, outro 5 e um 10 aqui embaixo. Essa é a parte de cima. Agora eu vou multiplicar pela fração de baixo invertida. É isso que a gente faz quando a gente tem divisão de frações. Então eu vou pegar toda essa fração aqui de baixo, vou inverter ela e vou botar aqui do lado. Então vai ficar 10, 10, 10 e 15 na parte de cima. E na parte de baixo vai ficar o 20 e o 25. Finalmente, últimas simplificações que eu consigo fazer. Esse 20 cancela com esse. E um dos 10 consegue cancelar com esse 10 aqui de baixo. O que sobrou? Sobraram dois 5 fatoriais lá embaixo e um 25 fatorial. E lá em cima, dois 10 fatoriais e um 15 fatorial. Olhando para as alternativas, observa que o 15 sobre 25 fatorial aparece algumas vezes, né? Em outras vezes aparece invertido, mas isso eu vou desconsiderar, não faz sentido. Além disso, também a gente tem o fatorial de 10 sobre o fatorial de 5 com um expoente 2 em cima, indicando que eles apareceram duas vezes cada um. Então a letra A está batendo com a nossa resposta, quer ver? Ó? Na parte de cima da fração, o fatorial de 10 aparecendo ele vezes ele mesmo, então ele ao quadrado. Na parte de baixo, o fatorial de 5 vezes ele próprio, então ele ao quadrado. Além disso, um 15 fatorial em cima e um 25 fatorial embaixo. Então a gente pode sim dizer que o que a gente tem aqui é fatorial de 10 ao quadrado vezes, vou botar assim, sobre fatorial de 5 ao quadrado vezes fatorial de 15 dividido por fatorial de 25. E quando a gente tem uma divisão entre potências que têm o mesmo expoente, a gente pode ser econômico e escrever o expoente uma vez só e colocar os números para se dividir lá dentro. Assim a gente consegue manipular essa expressão a ponto dela ficar exatamente igual à letra A. E aí a gente consegue, então, o gabarito da questão. Letra A, então, nossa resposta. Uma questão bem difícil. Tá bem? Seguimos. Vamos para a questão 17 agora. A 17 é fácil, porque na 17 a gente só tem que interpretar. Ele está dizendo que num certo país a população cresce geometricamente, que é sinônimo de crescer exponencialmente, crescer em PG, cresce muito rápido. Só que a quantidade de médicos da cidade, formados na cidade, ela cresce aritmeticamente. Crescer aritmeticamente é crescer com uma PA, é crescer com um ritmo constante, um comportamento linear, constante o ritmo. Já um crescimento geométrico em PG, um crescimento exponencial, ele é um crescimento acelerado, ele é cada vez mais rápido. Então o crescimento da população, ele pode ser representado ao longo do tempo com uma curva que vai cada vez ficando mais íngreme. Enquanto que o crescimento dos médicos, ele pode ser representado por uma reta que não vai nem ficando mais intensa nem mais branda. Mas quando eu penso na proporção, né, na divisão de pacientes por médico, eu estou olhando para uma razão matemática. Pacientes por médico.
Será que essa razão está se mantendo constante? Será que ela está amortecendo à medida que o tempo passa? Ou será que essa razão está ficando cada vez maior? Basta pensar que à medida que o tempo passa, o numerador está aumentando muito rápido, mas o denominador não está aumentando tão rápido assim. Então, à medida que o tempo passa, o número de cima vai aumentando muito. E quanto maior é o numerador de uma razão, maior é o valor da razão. Então, a gente está tendo aqui um crescimento exponencial, sim. E por isso a nossa resposta só pode ser a letra A, que mostra um crescimento que vai ganhando velocidade, em vez de se manter constante. Não pode ser um decrescimento, porque a população está crescendo muito mais do que os médicos. E não pode ter um amortecimento. Não há razão para pensar nisso. Então, letra A nessa resposta. Questão 19. Questão 19, bem interessante, não é muito difícil. Um investidor mantém duas aplicações com rendimentos iguais, as duas em juros compostos, tá? E são rendimentos anuais. Desculpa, falei errado. Anuais. Né? Uma delas num fundo chamado de Prime e a outra, então, num fundo chamado de Expert. O fundo Prime rende 20% ao ano. Já o Expert, um pouco menos, rende 15% ao ano. Atualmente, o montante que está aplicado pelo investidor no fundo Expert está na proporção de 3:1 em relação ao montante que esse investidor tem no fundo Prime. Atenção para esse momento aqui. Ele está te contando que nesse momento da história do exercício, a quantidade de dinheiro que esse investidor tem investido no fundo Expert é o triplo. 3:1 significa que para cada parte que eu tenho no outro eu tenho triplo. Ele falou Expert em relação a Prime. Então o primeiro número se refere ao Expert e o segundo número se refere ao Prime. Não é que ele tem R$3 no Expert e R$1 no Prime, mas 3:1 significa que a comparação entre o que ele tem investido no Expert e o que ele tem no Prime, nessa ordem, é 3:1, quer dizer que é o triplo, tá? É o triplo. Tá, mas professor, eu não sei qual é o valor. Posso inventar valores? Pode inventar valores. Aqui eu acho que é bem tranquilo a gente criar uma incógnita. Então eu vou dizer que o montante atual, tá, que ele tem aplicado, não vou nem chamar de montante, vou chamar de capital inicial, tá? O capital inicial que ele tem aplicado no Expert, eu vou dizer que ele vai se chamar C. É isso? Não, vamos fazer o contrário, desculpa. Eu vou dizer que o que ele tem aplicado no Prime, que é menos, no Prime, eu vou dizer que é C. E aí o que ele tem aplicado no Expert, eu vou chamar de 3C, porque é o triplo, tá bem? Lembra também que a fórmula dos juros compostos é valor final é valor inicial vezes 1 mais taxa elevado no tempo, tá? E aí o que acontece? Eu quero o quê? Eu quero saber daqui 10 anos, considerando que não vai ter nenhuma alteração, não vai ter retirada, nem depósitos feitos, como é que vai estar a proporção entre esses dois fundos daqui 10 anos? Ah, não vai estar igual, professor? Não, porque o fundo Prime cresce mais rápido. Ele tem um rendimento maior ao ano. Então, se eu quero a proporção entre eles, eu quero a comparação, tá? E aí, o que acontece? Se eu quero essa comparação, eu quero comparar o montante no fundo Expert com o montante no fundo Prime daqui 10 anos. Então, vamos abrir as fórmulas, ó. Em cima, eu vou botar capital do fundo Expert, capital inicial, vezes 1 mais taxa, que é 0,15, porque é 15% ao ano, elevado no tempo. Já para o fundo Prime, vou colocar aqui embaixo o montante, daí vai ser C, que era o valor inicial que tinha lá, vezes 1 mais taxa, elevado no tempo. Observa que a gente consegue cortar o C, por isso que tu poderia inventar valores, porque com certeza inventando valores, esse valor aqui de cima sempre vai ser o triplo do valor aqui de baixo, isso é uma regra que tu tem que respeitar. Então com certeza vai dar 3 aqui do ladinho, então vai ficar o número 3. Dentro do parênteses a gente consegue, né, somar, vai ficar 1,15 elevado na 10 aqui, enquanto que aqui vai ficar 1,20 elevado na 10. E como a gente comentou agora há pouco, quando a gente tem uma divisão e o expoente é o mesmo, eu consigo
juntar essa divisão e deixar o expoente lá fora para depois. Aí, olhando para essa divisão, observa que a gente tem a mesma quantidade de casas decimais. Quando a gente tem uma divisão com a mesma quantidade de casas decimais, a gente pode cortar a vírgula. Ou seja, a minha conta se transformou em 3 que multiplica 115 sobre 120 elevado na 10. E aí essa fração aqui é simplificável por 5. Se tu simplificar por 5 em cima e embaixo, tu vai chegar exatamente em 23 sobre 24, com o dezinho lá fora. E aí tu cai exatamente aonde o exercício te deixou uma dica prontinha no enunciado. Ele te avisou no enunciado que é para considerar que se aparecer um 23/24 elevado na 10, é para trocar ele por 2/3. Então, se a gente troca por 2/3, como ele mandou, lembrando que tem um 3 ali fora esperando para multiplicar, esse 3 vai cortar com o 3 aqui de baixo e a gente chega no número 2. Esse número 2 significa o quê? Ele significa o que acontece quando eu estou comparando o montante do fundo Expert daqui 10 anos com o montante a juros compostos do fundo Prime daqui 10 anos. Essa comparação deu 2, então quer dizer que o número de cima é o dobro do número de baixo. Quer dizer que o montante do fundo Expert daqui 10 anos se torna o dobro, não mais o triplo, agora é o dobro. E o dobro pode ser expresso em proporção de 2/1, tá bem? Por isso nossa resposta pode marcar letra C. E a última questão da prova bem exigente, traz uma questão bem difícil, uma questão muito técnica sobre matrizes e sistemas lineares, sistemas matriciais, multiplicação matricial, um tema que a gente não fala com tanta frequência nos nossos estudos, né? Vamos lá. Então ele traz uma matriz A de ordem genérica M por N, não precisa ser quadrada, portanto. Uma matriz coluna B, se a matriz coluna, ela tem uma coluna só, tá? E a gente quer analisar duas afirmações que são feitas aqui para matrizes incógnitas X, que também são matrizes coluna, tá? E que estão na equação matricial, matriz A vezes matriz X resulta na matriz B. Vamos fazer um desenho disso? Vamos fingir que a matriz A é uma matriz 3×3, sei lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bem bobinha. Aí essa matriz A, ela quer multiplicar uma matriz X, que é uma matriz coluna. E a resposta tem que ser uma matriz B, que também é uma matriz coluna. Tá? Repara que a matriz A ela tem M linhas. Tá? E a matriz B também vai ter M linhas. Só que uma coluna só. Então, se eu criei um exemplo aqui de uma matriz 3×3, tá? Então isso quer dizer que ela vai ter aqui 3 linhas também, porque o meu M é 3, eu criei ele assim, tá? Vamos botar aqui, sei lá, que números, pode ser aqui 10, 12 e 20, inventei, tá bem? Só que a matriz X, ela é uma matriz incógnita, tá? Se ela é uma matriz incógnita, dentro dela só tem incógnitas, pode ser X, Y, Z, por exemplo. E ela poderia ser um pouco maior, um pouco menor. Só que está rolando uma multiplicação matricial. Bom, uma multiplicação matricial, o que ela faz? Ela pega linha da matriz da esquerda, multiplica pela coluna da matriz da direita, e quando tu faz linha 1 vezes coluna 1, lá na resposta tu vai achar o elemento de posição 1, 1, o elemento 11. Tá? Lembrando também que na multiplicação matricial, a gente faz uma multiplicação muito especial. A gente pega o primeiro dessa linha vezes o primeiro dessa coluna. Ficaria 1 vezes x. Aí a gente soma isso com o segundo dessa linha vezes o segundo dessa coluna. Depois a gente faz a mesma coisa com o próximo. Pega ele vezes esse aqui. Essa conta total me levaria para esse carinha. Se a gente fizesse as outras possibilidades de multiplicações, nós acabaríamos caindo num sistema de equações lineares. 4x mais 5y mais 6z igual a 12 no meu exemplo, é só um exemplo que eu inventei. E 7x mais 8y mais 9z igual a 20. E esse exemplo que eu inventei pode ser muito trabalhoso de resolver, não é isso que eu quero só te mostrar a interpretação desse problema. Então, quando a gente apresenta uma equação matricial do tipo ax igual a b, em outras palavras, a gente está apresentando um sistema linear, tá? Um sistema de equações lineares. E as incógnitas, então, estão na matriz incógnita, como ele apresentou. Tá? Daí ele cria uma primeira situação que é a seguinte: se a matriz B for uma matriz nula, o que é uma matriz nula? É uma matriz em que todo mundo lá é zero. O que muda na nossa conversa, no nosso debate? Se todo mundo é zero na matriz nula, só tem zero aqui dentro,
Esses zeros acabam aparecendo quando a gente sai dessa equação matricial e escreve após a multiplicação, a gente escreve em forma de sistema, a gente vai ter equações que montam o nosso sistema, e dependendo do sistema podem ser menos ou mais equações, mas a gente vai ter equações que apresentam todas as equações dando zero como resposta. Isso é o que a gente chama de sistema homogêneo. E a gente sabe que num sistema homogêneo, quando ele é homogêneo, quando todas as equações igualam a zero, todas, um sistema homogêneo sempre vai ter pelo menos uma solução, que é a chamada solução trivial. Ou seja, eu consigo tornar o sistema verdadeiro se eu apelar, digamos assim, e trocar todas as incógnitas por zero. Se todas as incógnitas forem zero, com certeza todas as igualdades serão honestas, porque o lado esquerdo vai ficar realmente igual ao lado direito, tá? Pode ser que existam outras soluções, outros trios de valores x, y, z, que também tornam igual a zero essa equação. Claro que alguns vão ter que ser negativos no meu sistema, né? Pode ser que aconteça, não tenho certeza. Mas uma certeza eu tenho. Todo sistema que é homogêneo, ele tem pelo menos uma solução. Logo, a afirmação diz, se B é matriz nula, então sempre é possível encontrar uma matriz X que resolva, que seja a solução dessa equação. Em outras palavras, que seja a solução do sistema. Vamos concordar com isso. Porque dizer que a matriz B é nula e que a matriz X é uma incógnita para essa equação matricial é o mesmo que dizer que o conjunto XYZ são as incógnitas de um sistema linear homogêneo. Sempre tem solução, sim, tá? Para a afirmação 2, agora a matriz B não vai ser a matriz nula, tá? Então ela volta a ser uma matriz com númerozinhos, que nem a gente falou antes. Tá? Aí não vai mais ser um sistema homogêneo. Só que aqui eu vou resolver com multiplicação matricial, porque ele faz uma construção muito chata aqui, olha só. Se B não é uma matriz nula, tá? Mas a gente encontra matrizes incógnitas chamadas de x1 e x2 que resolvem, ou seja, que são solução da equação ax igual a b, que tornam verdadeira a equação ax igual a b. Ou seja, existem pelo menos duas matrizes x, que a gente chamou de x1 e x2, que qualquer uma delas, se eu substituir elas por esse x aqui, vai ser verdade que a vezes x vai ficar igual a b. Vai ser honesto. Então, se isso é verdade, então a matriz y, que na verdade é a subtração x1 menos x2, é a subtração das matrizes x1 e x2. Então a matriz y, ela é uma solução da equação AY igual a zero, onde zero significa uma matriz nula. Nossa, que loucura. Ele está dizendo então que se x1 e x2 são soluções dessa equação, então existe uma matriz y, que na verdade é uma matriz x1 menos x2, de tal modo que essa matriz y, quando multiplicada pela matriz A, dá como resultado a matriz nula. Velho do céu, como é que a gente vai fazer isso? Sai daí. Bom, a gente vai fazer isso da seguinte maneira. Se ele disse que x1 e x2 são soluções dessa equação, então isso significa dizer que eu posso substituir o x por x1 e essa equação vai ficar honesta, e eu também posso substituir o x por x2 e essa equação também vai ficar honesta. Tá bem? Bom, então eu tenho duas igualdades confiáveis, porque ele me disse que tanto x1 quanto x2 são soluções para essa equação. Eu posso fazer essa igualdade, essa é uma igualdade que eu posso confiar. Bom, eu posso pegar, então, essas duas igualdades e subtrair elas. Ou seja, eu posso dizer, então, que se eu fizer a matriz A vezes x1, essa matriz aqui, menos a matriz A vezes x2, porque isso aqui é uma matriz, isso aqui também é uma matriz. Se eu fizer essa matriz menos essa, com certeza o resultado é o mesmo que fazer B menos B. Porque essa matriz aqui, né, ó, ela é igual a B. E essa matriz aqui também é igual a B. Então, fazer essa menos essa é a mesma coisa que fazer B menos B. Só que B menos B vai dar a matriz nula. Além disso, uma propriedade da multiplicação matricial é delicada, né? Ela é cheia de detalhes. Mas uma propriedade da multiplicação matricial, ela nos permite dizer que a multiplicação matricial ela é distributiva em relação à soma de matrizes. Então a gente pode fazer uma distributiva, ou seja, se eu tenho uma tentativa de multiplicar uma matriz A por uma soma de matrizes B e C, e a matriz A está na esquerda.
eu posso fazer uma distributiva. Eu posso dizer que essa tentativa de multiplicação vai dar a mesma coisa que matriz A vezes matriz C mais matriz A. Vou fazer na ordem certa, peraí. Matriz A vezes matriz B mais matriz A vezes matriz C. Essa é uma das propriedades da multiplicação matricial. Se essa propriedade é verdadeira, então eu tanto posso dizer que o lado esquerdo é igual ao lado direito, quanto posso dizer que o lado direito é igual ao lado esquerdo. E fazendo o caminho do lado direito para o lado esquerdo, eu posso justificar o que eu vou fazer agora aqui, ó. Eu posso dizer que, então, essa subtração que eu montei aqui contigo, ela é a mesma coisa que isso aqui, ó. A propriedade matricial que eu te trouxe permite isso. Só que x1 menos x2, o enunciado avisou pra gente que era y. Ah, então olha onde a gente chegou. A gente partiu de coisas honestas e confiáveis, dadas pelo enunciado, aplicamos propriedade aqui, e o que a gente conclui é que, de fato, então a matriz A vezes a matriz Y vai resultar na matriz nula. O que mostra, então, que, de fato, a segunda afirmação é verdadeira também. E por mais medo que dê, a letra B é a resposta. Opa, desculpa, a letra B não. As duas são verdadeiras é a resposta. A letra C, né? É que dá medo de marcar que as duas são verdadeiras, né? Mas é essa a resposta, tá? Letra C. É difícil essa da PUC, hein? Espero que tu tenha gostado e que tu tenha conseguido estudar junto comigo. Aproveita para te inscrever aqui no meu canal para fortalecer os estudos e, é claro, o nosso trabalho. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.